Bom, então, como a gente estava falando, nosso encontro do climatério e menopausa. Já começamos aqui quente, né? A gente estava indo bem, mas o negócio travou aqui, mas agora a gente vai. Bom, então o que eu estava falando para vocês é que como as meninas estão entrando mais cedo na puberdade, essas mesmas meninas elas vão entrar mais tarde, mais cedo também na menopausa. Então, por isso que eu comentei até com as meninas mais cedo que uma mulher hoje com 40, 41, 42, essa mulher já está no climatério. Só para vocês terem uma noção, a mulher ela começa a apresentar alterações 10 anos antes dela entrar na menopausa. Então, isso também é bem importante para a gente poder pensar. Só que antes da gente falar de menopausa, a gente precisa lembrar que o quê, gente? A gente que é mulher, a gente passa a nossa vida inteira passando por diversas alterações durante a nossa vida. Então a gente começa ali na adolescência, onde a gente tem a primeira menarca, depois a gente fica adulta, tem outras alterações também hormonais, o nosso corpo começa a se preparar para a gente poder gestar uma criança, né? Isso também é importante. E então, durante a nossa vida inteira, a gente sofre com essas flutuações hormonais, desde o momento que a gente tem a primeira menarca até o momento que a gente chega na menopausa. E aí, muitas vezes, a gente acaba se iludindo, achando que chegou na menopausa, acabou essa flutuação hormonal, não vou ter mais sintomas. E, infelizmente, não é bem assim que acontece. Mesmo a mulher estando na menopausa, ela ainda pode ter essas flutuações hormonais e junto com essas flutuações também essa mulher ter vários sintomas. Então, às vezes a mulher entrou na menopausa com 50, 52, e às vezes essa mulher está com 60, 64 e mesmo assim ela continua sentindo sintomas. Então, essa informação, já guarda essa informação com vocês também, por quê? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, na hora que a gente começar a falar sobre reposição hormonal. Então, a gente que é mulher, a gente acumula mais gordura com mais facilidade, a gente tem menos massa muscular, a gente sofre oscilações hormonais na gestação, durante a amamentação, a gente retém mais líquido, né? E quais são os problemas mais comuns que nós mulheres sofremos ao longo da vida, não falando especificamente de menopausa, mas ao longo da vida, quais são os problemas mais comuns que a gente que é mulher sofre, tá? Então a gente sofre, é muito comum a mulher ter problema de intestino, então constipação, às vezes intestino muito solto, às vezes uma síndrome do intestino irritável, às vezes uma colite, alguma alteração de intestino, essa mulher ela acaba sofrendo ao longo da vida dela. Problemas estéticos, como flacidez, celulite, estrias e quem não, né? Todas nós aqui somos mulheres vaidosas, mas a gente não gosta de ter flacidez, a gente não gosta de celulite, a gente não gosta de estria, a gente não gosta de gordura na região do abdômen. E é um problema que a gente sofre também ao longo da vida. A mulher ela é mais propensa a ter alterações emocionais mais do que os homens. Então a gente sofre mais com estresse, com ansiedade. As mulheres têm mais depressão do que os homens. A gente perde massa muscular com mais facilidade. A gente acumula gordura corporal com facilidade. Então, a gente perde massa muscular que a gente deveria ter com facilidade e a gente acumula mais gordura. A gente queria que fosse ao contrário, né? E os homens, por sorte, né? Porque provavelmente, eu não sei vocês, mas Deus deve ser homem, porque se eles soubessem o que é passar por todas essas alterações, realmente eu acho que ele pensaria duas vezes, porque são muitas alterações. E o homem, ao contrário, o homem ganha massa muscular com facilidade, o homem para acumular gordura corporal, às vezes ele até acumula, mas depois ele faz ali uma dietinha, faz um treino, já resolveu. A gente é totalmente ao contrário. A gente que é mulher sofre com TPM, a gente tem uma cobrança estética social e pessoal. Então, socialmente, quando a gente vai parar para pensar, a gente tem essa cobrança, por mais que ela seja meio ali que velada, antigamente era uma coisa mais escrachada. Hoje em dia, talvez é um pouco mais, é uma cobrança um pouco mais escondida, mas ela existe. Uma cobrança para a gente estar magra, para a gente estar bem. Imagina uma mulher ali na menopausa, com 60 anos, com cabelo branco, né? Quando o cabelo começa a ficar branco, a gente já começa a ficar todo mundo desesperado, quer pintar o cabelo, quer disfarçar, ou se não faz que nem a Nutri, sai arrancando com a pinça os cabelos lá, o cabelo branco que apareceu, enfim.
Então, tudo isso a gente vai sofrendo ao longo da vida com todas essas alterações e com toda essa cobrança que existe durante a vida inteira, tá? Só vou pedir um favor, eu acho que tem alguém que está com o áudio aberto. Se puder só silenciar para mim, por favor. Obrigada. E aí, gente, a gente sofre com tudo isso durante todo esse período aí da vida. E aí, o que acontece? A gente chega na menopausa. A gente chega na menopausa hoje, muitas vezes despreparada. A gente acha que a menopausa é só fogacho, é só ressecamento vaginal, é só interrupção do ciclo menstrual, então, uhul, não vou menstruar mais. E diminuição da libido, né? Então, essas são as informações que normalmente a gente tem, que é mais comum da gente ouvir, né? Da maioria das pessoas. Só que nos últimos anos, vou falar para vocês que nos últimos 5 anos, a própria área da saúde tem se preocupado em passar mais informações para as mulheres em relação à menopausa. Porque as mulheres, muitas delas, inclusive vocês que estão aqui, que já passaram para a menopausa, provavelmente entraram na menopausa despreparadas. Simplesmente a menopausa chegou, aí parou o ciclo menstrual, ou talvez você tenha sentido alguma alteração ali no seu corpo, no seu metabolismo, você foi procurar o médico deve ter falado, é menopausa, e aí eles começam a falar que tudo é normal, né, gente? Só que não é bem assim. Então, junto com essa menopausa, vem diversas questões, que nem esse desenho que está aqui do lado, né? As mulheres com leque lá se abanando. Eu lembro da minha mãe morrendo de calor, coitada, lá tomando milhares de chás de amora para poder acalmar esse calor todo, sofrendo com insônia, com esquecimento, depressão também é muito comum no período da menopausa, irritabilidade, a gente tem o libido super baixo, fogacho, ansiedade, um monte de alteração, só que a gente não está preparada para isso, a gente só está preparada para o quê? Para o fogacho, para o ressecamento vaginal, para o ciclo menstrual que acabou e a libido que está baixa. A gente foca muito nisso, só que não é só isso, tem muito mais coisas aí envolvidas em todo esse processo. E o pior é que, assim, ainda a gente tem, né, muitos profissionais que acabam normalizando tudo. Então, tudo é normal. Então, os sintomas que você tem na menopausa é normal. Perder urina na menopausa é normal, é coisa da idade. Passar por todos esses sintomas aí é tudo normal. Usar hormônio pode dar câncer. É aquelas coisas que a gente ouve de mais comum, que a gente ouvia, né, de mais comum. Eu vou falar para vocês que nos últimos 3 anos tem bons profissionais, principalmente da medicina integrativa, que é uma linha de tratamento que ele foca muito na questão da prevenção. É um pouco diferente da medicina tradicional. Inclusive, muito da medicina integrativa vem da nutrição ortomolecular, da medicina ortomolecular, da nutrição ortomolecular e da nutrição funcional, que são áreas que trabalham olhando esse paciente de uma forma integral, não olhando apenas o exame de sangue e falando, não, o seu estrogênio está normal aqui no exame de sangue, mas olhando sinais e sintomas. Então, esse negócio de é normal porque é da idade ou porque, enfim, a gente ouve várias coisas, não é normal. Eu lembro que quando eu tinha 35 anos, eu fui no ginecologista que me acompanhava na época, e eu falei para ele assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo. Eu lembro que eu falei exatamente isso. E eu já era nutricionista, tá, gente? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô muito sem paciência, eu tô sem saco com as pessoas. E ele olhou para minha cara e falou assim: é da idade. É normal, é da idade. E aí, quando eu olho para isso hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falo, gente, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu teria me antecipado um pouco ao que, por exemplo, ao climatério que eu estou tendo hoje, né? Então, como eu falei para vocês, mulheres a partir de 40 anos provavelmente já estão aí
no climatério, se não estão, já estão sofrendo com alterações que estão levando lá para o climatério, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse, é normal, porque não é normal. A gente precisa procurar um médico que saiba ouvir os seus sinais e sintomas, que olhe os seus exames e mesmo que os seus exames estejam todos normais, ele fale, não, aqui tem coisa aí para a gente poder ver também. E aí, aquilo que a gente estava falando, né? A menopausa, até pouco tempo atrás, era considerado por algumas mulheres aí como o final da vida dela, né? A minha vida acabou, já cheguei na menopausa, não vou ter mais filho. Algumas mulheres até entrando em crise, gente, é muito comum as mulheres quando entram na menopausa, elas entram em crise, literalmente em crise, porque é uma fase diferente, né? A gente vem numa fase reprodutiva muito intensa, que a gente que é mulher está sempre trabalhando, está sempre ali muito intensa, né? E aí quando chega na menopausa, que inclusive eu acho que esse nome menopausa, eu acho que não é à toa, né? Então a menopausa é uma pausa ali do ciclo menstrual, mas é uma pausa também para a gente se olhar, para a gente talvez se permitir se reconectar com a nossa essência, porque gente, vamos ser sinceras. Dependendo da idade que você teve filho, eu tive filho ali com 30 anos. Depois que eu tive filhos, gente, a minha vida ficou assim, ó, corrida, né? São 2 filhos, então você corre para um lado, corre para o outro, você trabalha, eu que vou para congresso, faço curso, faço pós-graduação e fico estudando. A gente vai achando que tudo que a gente está sentindo é normal. Só que não é. Pensem só, lembra que eu falei que quanto mais cedo é a menarca da menina, mais cedo ela entra na menopausa. E aí, com 35 anos, eu já comecei a perceber que eu estava diferente, mas o médico falou que era normal, que era da idade, né? E aí, gente, a menopausa ela é só o final da vida reprodutiva. Pensem no seguinte: eu fui num congresso recentemente, eles falaram isso, eu achei um negócio incrível, né? Eles falaram que a geração que vai viver até os 120 anos já nasceu. E isso é muito uau, pelo menos para mim, que gosto de falar de longevidade. Eu sempre gosto de falar que eu quero viver até os 104, porque foi a idade que minha avó viveu. Só que se minha avó viveu 104 e as pessoas que estão, os idosos que estão vivendo hoje, estão chegando nos 90, 100 anos, acredito que eu vou passar dos 100, pelo menos eu gostaria muito. Então, a gente precisa pensar que mais da metade da nossa vida, a gente vai viver na menopausa, no pós-menopausa, né? Então, acabou o ciclo menstrual, a gente vai viver nesse pós-menopausa. E como que a gente vai conseguir lidar com isso? Então, os sintomas, eles começam 10 anos antes. Então, a média da mulher brasileira para entrar na menopausa é entre 48 e 52 anos. Se a mulher ela entra antes dos 40, a gente considera até como menopausa precoce. Se essa mulher ela entra depois dos 52, a gente fala que é menopausa tardia. Então a média fica aqui. Entre 40 e 48, tem muitas mulheres que entram na menopausa também. Mas aí, pela nomenclatura, na verdade, não dá para falar que é uma menopausa precoce. Na verdade, eles falam que é como se fosse uma menopausa adiantada. Precoce, eles falam que é abaixo dos 40, uma menopausa adiantada ali seria antes dos 48, né? Entre 40 ali e 48, né? E os primeiros sintomas da menopausa, gente, eles não começam com fogacho, eles não começam com ressecamento vaginal. A menopausa ou o climatério, ele começa no nosso cérebro. A gente começa com alterações cerebrais, tá? E aí a gente fica que nem essa mulher aqui da imagem, que ela tá aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver a imagem, mas que é essa mulher aqui na praia, vem a menopausa chegar e ela lá tranquila, só olhando. Então, tem a falta de libido, tem a insônia, tem o calorão, tem a alteração de humor, a menopausa tá vindo e a gente não faz nada, porque a gente primeiro precisa esperar parar a menstruação. E a gente não precisa esperar a menstruação acabar para a gente procurar tratamento. E como eu falei para vocês, como a nossa rotina nessa faixa dos 30 anos, começo ali dos 40, é muito ativa, a gente está ativa ali, trabalhando, correndo, cuidando de um monte de coisa, tentando ali equilibrar todos os pratinhos,
a gente acaba confundindo, a gente acaba achando que a gente está cansada, que a gente está irritada por causa do trabalho, que a gente não está com libido, enfim, porque já está, sei lá, trocentos anos casada e não tem mais libido, que o libido está indo pro ralo, que é assim mesmo, e não é. Esses são já os primeiros sinais que o climatério começou. Então, irritação, impaciência, ansiedade, o brain fog, que é o quê? Que é aquela névoa cerebral, alterações de sono. Então, tudo isso já começa. Então, meninas, eu sei que vocês estão aí com o caderninho de vocês. Já comecem a anotar. Quando que vocês perceberam que vocês começaram com esses sintomas? Mesmo vocês tendo o ciclo menstrual. Fernanda, meu ciclo menstrual está normal. Tudo bem, seu ciclo menstrual está normal, não tem nenhum problema com isso. Só que o climatério, ele começa mesmo com o ciclo menstrual normal. Então, desses sintomas aqui, irritação, impaciência, ansiedade, névoa cerebral, que você esquece das coisas, alterações de sono, o que você lembra quando começou? O que você já tem? Quando começou esses sinais aí? E eu vou torcer para esse vídeo rodar. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não, pelo que eu tô vendo aqui. Não vai rodar, gente. Ah, é uma pena. Eu acho que ele só ia abrir quando tivesse, eu acho que na imagem aberta. É uma pena. Mas era um vídeo, depois eu vou mandar para vocês. Era um vídeo falando a mulher aqui na menopausa. Ela, na verdade, na menopausa não, no climatério. E ela falando que ela tendo uma conversa ali com a perimenopausa, né? E a mulher tá super ali produtiva, super ali empolgada, mas chega a perimenopausa trazendo todos os sintomas. E é muito engraçado, depois eu vou mandar para vocês assistirem. Tinha até outros vídeos aqui na apresentação, mas não vai rodar, gente, pelo que eu tô percebendo aqui, tá? E, gente, o que a gente precisa saber, tá? A menopausa, ela começa no nosso cérebro e a gente já tem diversos estudos, inclusive livros falando sobre isso, e eu quero indicar para vocês esse livro, O Cérebro e a Menopausa. Esse livro é de uma escritora que ela é uma pesquisadora em menopausa e esse livro é falado no mundo inteiro, é de fácil leitura, eu já fiz a leitura desse livro. Ele não é um livro tão caro de você comprar, né, para você ter, e na verdade assim, é para você ler e compartilhar com outras mulheres também. Inclusive, o que a gente está conversando aqui, vocês podem compartilhar com outras mulheres também. Mas esse livro é muito interessante você fazer a leitura dele, porque você começa a ler e você fala assim, gente, não é que é verdade? Tudo que está escrito ali no livro a gente começa a se identificar. E logo nas primeiras páginas, tá? Então, se a gente vai viver mais que a metade da nossa vida aí na menopausa, a gente precisa entender como que começa isso no nosso cérebro, né? Então, começa como se fosse uma inflamação no nosso cérebro. É uma inflamação de baixo grau, não tem especificamente um exame para a gente poder identificar isso, mas muitos dos sinais e sintomas que a gente sente, eles demonstram que a gente já está nessa fase, tá? E começa com os sintomas cognitivos e neurológicos, tá? Então, perda de memória, a gente não consegue muitas vezes lembrar um nome de objetos. Então a gente fica, qual que é o nome do negócio? Eu lembro que aqui no consultório a gente, graças a Deus, tem muitas pacientes. E teve um dia que eu encontrei uma paciente num lugar e estava conversando com ela lá super animada e eu não lembrava o nome dessa paciente. Aí eu até comentei com as meninas aqui do consultório, eu falei, gente, devo estar com algum problema, porque eu não lembrei o nome da paciente. Aí as meninas deram risada, elas falavam assim, Fernanda, é que é muita gente, para você lembrar, às vezes é difícil mesmo, é uma paciente que era relativamente nova, de tratamento, e eu fiquei indignada, porque eu não lembrei o nome da paciente. Mas esse é um dos sintomas, a gente não lembrar nome, sei lá, ir na cozinha para pegar alguma coisa e não lembrar. Sabe esse negócio que parece, é coisa do dia a dia, tô corrida, não tô prestando muita atenção nas coisas. Gente, isso é um dos sinais, tá? Sintomas depressivos também
são um dos primeiros sinais aí que pode aparecer em algumas mulheres, principalmente para aquelas que têm predisposição genética para depressão. A mulher com menopausa, na menopausa, ela tem um risco maior de ter depressão também. Mais irritabilidade, menos intolerância às pessoas, impaciência, alterações de sono, alterações neurológicas, inclusive a mulher também que está ali na menopausa precisa prestar bastante atenção, precisa fazer o acompanhamento adequado, porque existe um risco maior na mulher, na menopausa, principalmente aquelas sem reposição hormonal, de ter um risco maior de demência e Alzheimer, gente. E isso é muito triste e é pouquíssimo falado. Então, a gente precisa prestar atenção. É claro que não é, gente, qualquer esquecimento. Ah, esqueci, sei lá, onde estava a chave do carro, que nem eu, esqueci o nome da paciente. Vou ter Alzheimer? Não, não é isso. Mas existe um risco aumentado para as mulheres que, por algum motivo, não conseguiram fazer reposição hormonal. Desconexão emocional. Então, tá lá, o mundo tá caindo e às vezes é até uma pessoa que você gosta muito, mas você tá lá caindo e você não consegue, sei lá, reagir ao que a pessoa tá falando, tá fazendo, enfim. Alterações de humor. Então, agora, nesse momento, eu estou muito feliz e passa um minuto, a gente está gritando, irritadíssima, querendo matar o marido, né? É mais ou menos isso. E o marido, gente, eu preciso falar para vocês, o marido e os filhos das mulheres na menopausa, eles são abençoados, porque eles sofrem, assim, né? Eles acabam sofrendo um pouco ali também com essas oscilações aí de humor e com todas essas alterações, né? Então, esse marido, ele precisa também entender um pouco dessa fase da mulher, os filhos, porque a mulher realmente, ela dá uma bugadinha ali, ela fica diferente do que ela era antes, né? Por isso que a gente precisa prestar atenção nos sinais, né? Névoa cerebral, então a gente tem lapsos de memória, lentidão de raciocínio, confusão mental, Alzheimer. E quando a gente fala de alterações de sono, gente, a gente fica assim, ó, a mulher na menopausa, após uma noite de insônia, tentando ser produtiva no trabalho, né, com esse olhinho aqui, né, de quem não dormiu. E isso também é muito comum acontecer. E, gente, eu vou mandar para vocês esse vídeo aqui, que eu queria muito ter mostrado para vocês. Eu vou ver se depois eu consigo abrir aqui o WhatsApp no meu computador para poder mostrar para vocês. Mas que é, na verdade, que acontece com muitas mulheres. Eu acho que praticamente 100% das mulheres no climatério e na menopausa. O que acontece no horário das 3 horas da manhã. Entre 2 e 3 horas da manhã, acontece que a gente simplesmente desperta. A gente acorda do nada. A gente estava morrendo de sono, mas a gente acorda e muitas mulheres têm dificuldade até de voltar a dormir. Elas ficam acordadas o restante da noite porque elas não conseguem dormir. E isso tem uma explicação também, tá, gente? Nesse horário entre 2 e 3 horas, é o horário que o nosso corpo, a gente está dormindo, mas existe, o nosso corpo começa a despertar aos poucos o nosso nível de cortisol, que é o hormônio que deixa a gente acordado durante o dia, ele começa a aumentar aos poucos, bem nesse horário, entre 2 e 3 horas. Só que para a gente que está ali no climatério e na menopausa, a gente está mais sensível a esse hormônio. E aí é quando a gente desperta, né? Não pode ser que esse despertar aconteça só o despertar, a gente simplesmente acorda, mas normalmente a gente acorda com um fogacho junto, tá? O que é o fogacho? É aquele calorão que as mulheres sentem, né? O que a grande maioria sente. Então, normalmente vem acompanhado, porque aumenta esse hormônio, o cortisol, a temperatura do nosso corpo começa a aumentar um pouquinho também. E aí, como a gente está com baixa de estrogênio, a gente está ali com os hormônios alterados, a gente desperta. Então, parece uma festa na nossa cabeça. Depois eu vou mandar esse vídeo para vocês também, porque ele é bem engraçado. E aqui a gente teria também outro vídeo também, que é da Norminha gritando, gente. Eu vou mandar para vocês, que isso também é muito legal. A Norminha gritando, parecendo uma louca, mas é a mulher realmente, são sinais da menopausa. Inclusive, muita gente fala, né,
nossa, você tá louca, né? Você tá descompensada. Mas não é, gente. A gente, quando tá passando por essa fase, são muitas alterações hormonais. A maioria das pessoas que não estão nessa fase, ou os maridos, ou os filhos, eles não entendem muitas vezes o que está acontecendo, até mesmo porque esse tipo de informação não é uma coisa que é compartilhada, mas precisa ser compartilhada com todo mundo. Essas alterações, elas precisam ser compartilhadas com todo mundo. Marido, filho, amigo, chefe, todo mundo precisa ter esse tipo de informação para entender, porque se os homens, vamos lá, entendesse o que a gente passa nessa fase, olha, eu vou falar para vocês que eles encheria as mulheres de presente, porque de verdade é uma loucura. Meninas, alguma de vocês pode abrir o áudio e me falar se vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, tá ótimo. Então vamos lá. E aí a gente precisa entender cada fase desse ciclo, tá? Porque a gente vai aqui encontrar o que a gente chama de perimenopausa. A gente acha que menopausa é tudo a mesma coisa, mas não é, gente. Existe a perimenopausa, a menopausa, que é quando acontece o encerramento do ciclo menstrual, a gente não tem mais ciclo menstrual, e existe o pós-menopausa. A perimenopausa acontece naquele período que eu falei para vocês, 10 anos antes da menopausa realmente chegar. Então vamos supor que você aí ficou na menopausa com 52, então com 42 você já começou a ter uma flutuação hormonal ali maior. Se é uma mulher que entrou na menopausa com 45, provavelmente ela deve ter sentido com 35 a chegada dessas oscilações aí, dessas alterações. Então 10 anos antes começa. Aí a gente vai falar o seguinte: ah, Fernanda, mas no meu exame está normal. Gente, muitas vezes o exame vai estar normal. Vai estar dentro daquela referência. E de verdade, eu vou falar do fundo do coração como profissional da saúde. Eu detesto aquelas referências que os laboratórios colocam nos exames. Para alguns exames faz sentido a gente olhar aquela referência e falar tá bom ou não, mas para a grande maioria dos exames não faz sentido nenhum, porque aquilo é uma média da população saudável. Mas a gente precisa entender as individualidades de cada mulher. Então, muitas mulheres sofrem muito com várias alterações nessa fase e os médicos falam como falou para mim, é normal, você não tem nada, tá aqui ó, o seu exame, tá normal, o seu estrogênio, o estradiol tá normal, a testosterona tá normal, o estriol tá normal, mas não é normal, a gente tem que ficar muito atenta aos sinais. Realmente, o que eu estou sentindo? É mais irritação? É alteração de sono? É irritabilidade? É baixa de libido? Enfim, começa a anotar no caderninho aí que vocês têm, porque eu sei que vocês trouxeram o caderninho de vocês, o que vocês estão sentindo agora. Tanto para você quando que está na menopausa, ou se você estiver na perimenopausa ou no climatério, que a gente pode colocar o mesmo nome, esses dois nomes para essa mesma fase, tá? Então começa 10 anos antes. A menopausa é quando encerra o ciclo menstrual e a gente fica 12 meses consecutivos sem ciclo menstrual. Então a gente não tem mais ciclo menstrual nenhum, acabou. E a gente começa a dar graças a Deus. Só que aí vem todas as alterações de sinais e sintomas juntos, e aí a gente fala assim, ah, não sei se era melhor ter ou não, né? E o pós-menopausa, que é o período quando acaba esse período aí de 12 meses, e os hormônios, depois de um tempo, parece que eles começam a se estabilizar. Só que essa estabilização vai depender muito se essa mulher fez reposição hormonal, em que fase de tratamento que ela está, a idade e de outras coisas também, que aí a médica ela consegue avaliar isso de uma forma em conjunta com o profissional nutricionista, às vezes com o profissional endocrinologista, porque nessa fase são os três profissionais ali que acabam trabalhando meio que em conjunto, o ginecologista, endocrinologista e o nutricionista. Então, antes dos 40 anos, como eu falei para vocês, é menopausa precoce, depois dos 55 ali é uma menopausa tardia, né? E quais são os exames que a gente precisa ficar atentas quando a gente fala em menopausa, né? Os exames mais comuns que a gente pede é o estradiol, é a progesterona, é testosterona, tem o FSH,
tem um exame que poucas pessoas pedem, mas que seria interessante pedir também, que é o estrona. E tem um outro exame que é o antimuleriano. O antimuleriano, ele é um exame que é muito pedido para aquelas mulheres que fazem tratamento de fertilidade para poder avaliar a falência ovariana, para entender ali se aquele ovário ainda está funcionando, se não está. Só que ele também é um bom exame para a gente poder avaliar na mulher que está no climatério. Por quê? Essa mulher ainda tem ciclo menstrual, mas ela tem sintomas. Então a gente consegue identificar através do antimuleriano se já está ocorrendo já uma falência dos ovários, tá? Mesmo com estradiol normal, progesterona normal, testosterona dentro do esperado, a gente consegue pelo antimuleriano identificar se essa mulher ela está ou não, tá? Aí com falência ovariana. E, como eu falei para vocês, os exames estarem normais não significa que você não está no climatério. Observe os sinais e sintomas. Fernanda, você já falou de alguns sintomas, então vamos voltar ali um pouquinho nos sinais e sintomas que a gente falou. Perda de memória, sintomas depressivos, irritabilidade, intolerância, impaciência, alterações de sono, alterações neurológicas, alteração de humor, nerva cerebral. Essa mulher tem um risco maior aí de Alzheimer. Mas é só isso, gente? Tudo se resume a isso? E não. Olha a lista de sintomas que a mulher pode apresentar durante o período do climatério e da menopausa. Então aqui a gente já começa a entender que o quê? Não é só o fogacho. Né? Falar que está na menopausa porque tô tendo fogacho. Tem mulheres que não têm fogacho e elas estão na menopausa. Então, estão no climatério. Então, a gente precisa entender desses outros sintomas também. Aí eu vou falar para vocês alguns deles, gente, porque a lista é gigante. Existem aí documentados mais de 50 sintomas, sinais e sintomas que a mulher pode apresentar nesse período do climatério e da menopausa. Então vamos lá. Vou falar sobre ressecamento vaginal já para quebrar já a nossa timidez, tá? Inclusive, gente, olha aqui. A sua pepeca percebendo que todo o seu corpo está sendo bem cuidado, menos ela. Já percebeu que a gente cuida da barriga, do cabelo, da unha, da cara, mas a nossa pepeca fica lá escondidinha. E ela precisa ser cuidada também, gente. Como que a gente cuida da nossa região vaginal? Existem várias coisas que a gente pode fazer. Hoje em dia, gente, acho que a gente está vivendo atualmente a melhor época ou de maior conhecimento falando em questão de menopausa, porque hoje a gente tem muito tratamento para diversos desses sintomas, tá? Quando a gente fala em ressecamento vaginal, esse ressecamento ele acontece porque a gente tem uma queda do estradiol, né? E junto com esse estradiol, a gente também tem uma queda de outros tipos de estrogênio. O estrogênio é como se fosse o grupo de hormônios. O estradiol é um dos estrogênios. Entre eles, além do estrogênio, tem também entre eles o estriol, que é o hormônio que ele atua localmente na região vaginal. E quando a gente tem esse declínio dos estrogênios, a gente vai ter um declínio do estriol e acontece o ressecamento vaginal, o ressecamento de mucosa. E aí, quando as mulheres começam a reclamar aí desse ressecamento, principalmente no dia a dia, essas mulheres não reclamam no primeiro momento. Elas vão reclamar quando elas vão ter uma relação sexual e na relação sexual elas percebem esse ressecamento vaginal que às vezes chega até machucar. Tem mulheres, por exemplo, que não querem nem mais ter relação sexual por causa desse ressecamento, porque sente muita dor. Aí, para a gente poder falar assim, o que a gente pode pensar em tratamento? A maioria dos médicos, dependendo do médico que você for, ele vai te passar um lubrificante à base de água. Gente, mas isso, o lubrificante à base de água, ele não é tratamento. Ele não é tratamento. É só para ajudar ali a ter uma lubrificação e você não sentir tanto incômodo ali durante a relação. Mas existem coisas que são tratamento. Por exemplo, as pomadas com estriol, os óvulos com estriol, tá? E aí a gente pode estar utilizando isso, ou o médico vai indicar isso, dependendo da sua queixa. Então, por exemplo, se você chegar lá
na sua ginecologista e falar assim: "Ah, eu tô com ressecamento vaginal", provavelmente, ou ela vai te passar, se ela for desatualizada, ela vai passar lubrificante, tá? Se ela for mais atualizada, se ela for aí da linha da medicina integrativa, ela vai passar aí o estriol, que é o hormônio que vai atuar ali localmente. Não traz risco, gente, de câncer, nada disso, eu vou explicar isso para vocês, e vai ser usado ali localmente, tá? Para ajudar nessa questão da hidratação dessa região. Uma outra coisa é o óleo de coco. E o óleo de coco, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, principalmente as minhas pacientes que passam comigo. Eu já falei sobre o óleo de coco. Óleo de coco não é para estar na nossa cozinha, o óleo de coco é para estar no nosso banheiro e do lado da nossa cama. Por quê? O óleo de coco, ele é bactericida, então ele ajuda a diminuir a proliferação de bactérias dessa região, tá? E ele ajuda o quê? Na hidratação. Vamos hidratar, gente, a pepeca, porque ela precisa ser hidratada sim. Eu queria ouvir vocês agora, vocês devem estar dando risada, pelo menos eu acho que vocês devem estar dando risada, não é possível, né? Mas precisa de hidratar essa região também. A gente precisa usar o óleo de coco, a gente precisa, dependendo aí do caso, usar o estriol, para hidratar essa região e para cuidar dessa região. Tanto que o óleo de coco, gente, às vezes as pacientes falam assim, ah, eu estou usando. Aí eu pergunto, como que você está usando? Ah, eu passo ali fora, na região por fora. Não, gente, o óleo de coco ele pode ser passado tanto na região externa quanto na região interna. Se esse óleo de coco estiver líquido, você pode comprar uma seringa lá, né, uma seringa nova, comprar para poder tirar ali 5 ml ali de óleo de coco na forma líquida e injetar na região. Se o óleo de coco ele estiver pastoso, pega uma espátulazinha e você pode também introduzir um pouquinho dentro lá da vagina ou e também do lado de fora, não é ou, é os dois. Então você precisa hidratar das duas formas. Então, óleo de coco, gente, vocês estão usando óleo de coco para quê? Às vezes vocês estão usando óleo de coco na comida. Óleo de coco ele vai ajudar para outras coisas. Na comida, gente, vamos usar azeite. O óleo de coco ele vai ajudar para hidratação, para lubrificação. Inclusive, vocês podem utilizar antes de uma relação sexual também, que não tem problema. O óleo de coco ele é muito bem-vindo. Só que ele vai ajudar para essa parte de hidratação e lubrificação e para diminuir as bactérias dessa região, tá? Ele não é como o estriol, que é um hormônio que vai atuar ali localmente como um hormônio mesmo, tá? Falando um pouquinho mais de ressecamento vaginal, um outro sintoma que as mulheres sofrem também é infecção de urina de repetição e candidíase também nessa fase aí do climatério e da menopausa. Então, gente, também precisa também ficar bem atenta em relação a isso. Se você tem infecção de urina de repetição, ou se você está tendo candidíase de repetição, você não tinha e começou a ter, é um sinal que você está com baixa desse estriol, de hormônio no seu organismo. Porque quando diminui esse hormônio, o estriol, os estrogênios de uma forma geral, a gente fica mais propensa à infecção de urina e à candidíase e à proliferação aumentada de bactérias nessa região. Tá? Então, por isso que é interessante passar o óleo de coco, porque o óleo de coco ele já tem essa ação bactericida ali local, e a gente passando, a gente já diminui já esse risco aí de ter esse aumento de bactéria. Uma outra coisa também que é importante, falando da mesma coisa, gente, ressecamento vaginal, infecção de urina e candidíase. Existe também, com a baixa dos hormônios, uma translocação de bactérias da região intestinal para a região vaginal e para a uretra. Então, a gente precisa prestar atenção nesse intestino e a gente vai falar também mais um pouco sobre o intestino um pouquinho mais para frente, tá? Incontinência urinária. Isso também é uma coisa que acontece e que é muito comum. Sabe aquele negócio de você dar uma tosse um pouco mais forte, ter um escapezinho de urina? Ou dar risada, tipo dar uma gargalhada, fugir ali um pouquinho, perder um pouquinho de urina, ou tá na academia pulando, fazendo um jump e perde um pouquinho de urina. Isso também, infelizmente, acontece por causa das alterações aí hormonais. Só que também tem tratamento, tá? Então, tanto o estriol vai ajudar para isso, fazer fisioterapia pélvica também vai ajudar para isso. A gente perdendo esses hormônios, gente, acontece uma coisa que eu falo para muita paciente, às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Mas é uma coisa que a gente deveria investir, que é fazer a fisioterapia pélvica, para fortalecer o assoalho pélvico. A gente não faz esse treino durante a vida, pouquíssimas mulheres fazem,
E é super importante fazer essa fisioterapia pélvica para ajudar a fortalecer essa musculatura. Por quê? Quando a musculatura do assoalho pélvico não está fortalecido, a bexiga ela fica mais frouxa. Inclusive, tem mulheres que a bexiga cai. A mulher precisa fazer uma cirurgia para colocar a bexiga no lugar e precisa fazer o exercício lá, a fisioterapia pélvica, para fortalecer essa região. Então, gente, ó, fiquem de olho. Se por acaso alguma dessas coisas está acontecendo com você, é bom ficar atento aí, conversar, é claro, com o médico. Na consulta também a gente pode conversar sobre isso para a gente poder alinhar essas informações. Outros sintomas: alterações no padrão do ciclo menstrual. Então, as mulheres que estão no climatério, normalmente elas têm um ciclo menstrual normal, e aí, do nada, um mês começa a atrasar. Ou pode, no mês, vir 2 vezes o ciclo. E às vezes vem 2 vezes, pula um mês e depois vem de novo. Então fica meio que alterado, fica irregular esse ciclo menstrual, né? As mulheres que estão ali entrando mesmo na menopausa, elas percebem mais isso. A mulher no climatério, ela percebe, mas não é uma alteração tão significativa. Às vezes é atraso de alguns dias, ou às vezes um mês que vem 2 vezes, às vezes alteração no fluxo, na quantidade de fluxo menstrual, então às vezes começa a reduzir ou começa a ficar muito aumentado. Também tem que ficar atento a esse sinal, porque se começa a reduzir muito, alguma coisa tem. Ou se o fluxo menstrual está muito aumentado, também pode ter algum problema. Inclusive, mulheres na menopausa e no climatério, elas têm um risco maior de ter mioma. Então, tenho vários casos aqui de várias pacientes que nessa fase entre o climatério e a menopausa tiveram mioma, tiveram que fazer cirurgia aí de esterectomia, às vezes total, às vezes só parcial. Então, precisa também ficar atento, porque nessa transição entre o climatério e a menopausa pode acontecer essa questão do mioma aparecer, de cistos aparecerem, tá? Meninas, e aí, como estamos? Alguém quer fazer algum comentário? Quem que vai ser? Fernanda, só falando que vai encerrar a chamada. Então vamos lá. Então eu vou parar agora aqui. Todo mundo lembrou aqui. Gente, mas estranho porque eu coloquei 2 horas. Então vamos lá. Então eu vou parar aqui a gravação para